Sense Divas Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Tá no ar. O podcast mais ecumênico que você já viu. Aí você tá aí se perguntando, nossa, quem é você? Pois é, eu sou a Aline Pacheco e hoje eu tô realizando um sonho de jornalista. Entrevistar quem eu sempre quis entrevistar. Essas duas maravilhosas, as caras, as donas, as personalidades do Sense Divas Podcast. Fernanda Rossi, Natália Branco. Obrigada, Muito bem-vindas ao Aline. podcast de vocês. Obrigada, Aline Aline Pacheco, por embarcar nessa jornada aqui com a Nesse gente. desafio. Nesse desafio, verdade. E olha, o desafio é tão grande que eu até adotei óculos hoje. Eu sou míope, eu não enxergo de longe, mas porque eu queria ampliar essa lente para poder entrar no mundo de vocês. Vambora. Porque hoje vocês não me escapam. Ai, Vambora. Tensa, tô tensa. A Natália tá mais Tô nervosa. nervosa. Relaxa, aqui. olha, relaxa. Não somos sensitivas? É isso. Eu tô A gente não sexy está de preparada. novo. Vamos Ah, começar até por Temos isso. que estar. A gente não está preparado para tudo o tempo todo. Somos mulheres, mães, filhas, amigas, namoradas, esposas, ex-esposas. A gente já não tem que acordar pronta? Pra tudo. É, mais ou menos assim, pra né? tudo. Mas como Vai é dar que é o conta de seu tudo. acordar pronto? Nossa, meu acordar, nem sei, eu acho que eu tenho uma filha, né, de 4 anos, então eu geralmente acordo antes do que ela. E aí eu já acordo, já vou preparar café, não sei o quê, nananã, porque depois que ela acorda... Mas tem algum ritual nisso? Uma música que você escuta, uma prece que você faz? Toda vez quando eu acordo antes de levantar da cama, eu procuro sempre agradecer, né? Assim, na verdade, eu agradeço por mais um dia. Não faço nada muito demorado, eu ali mesmo, antes de levantar da cama, eu vou, pô, Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por confiar em mim, né? Porque eu acho que se a gente tá acordando é porque ele tá dando uma oportunidade da gente, né? E é isso, e acordo geralmente, às vezes, não é todos os dias. Eu gosto de colocar uma música, um mantra, por energia, acender incenso. Eu adoro Palo Santo, eu tenho muitos incensos de Palo Santo, então às vezes eu deixo um incensozinho de Palo Santo, que eu adoro esse cheiro. Aí depois que a filha acorda, cara, aí já começa aquele caos, porque é isso, aquilo, e troca o uniforme, e não quer tomar café, enfim, e é isso. E você? Ótimo. Eu acordo em cima da hora, atropelada, não ponho incenso nenhum, não sei nem que é incenso essa hora. Se me der bom dia, eu vou perguntar bom dia por quê? Porque eu acordo assim. Mas eu tô aprendendo muita coisa com a Nath, né? Eu tô aprendendo Tá a ser desenvolvendo esse lado Tô mais desenvolvendo, espiritualizado. Sim, tô sendo A mais Libriana zen. vai ter que inverter o jogo. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer nada correndo, assim, né, quando eu acordo. Então, eu acordo mais cedo mesmo do que eu preciso, porque eu gosto de fazer isso com calma. Eu vou, agradeço, desço, faço meu café, aí a cachorra, né, tem outra filha também. Te gente dou é uns muito 5 diferente. anos pra você A chegar gente lá. é muito diferente, porque eu já Não dá. acordo assim, caramba, essa cachorra tá me pedindo biscoito. Manuela, corre, tá na Mas tá aí, nessa diferença de vocês, A gente porque se não é só completa. é isso que vocês se completam. Então vamos voltar um pouquinho no tempo pro primeiro contato de vocês. Foi aquele contato assim, você é amiga dela ou socorro, pelo amor de Deus, Eu tira essa lembro, mulher daqui. eu lembro perfeitamente, você lembra? Eu lembro que eu quis fazer um reiki com você, né? Eu te liguei porque eu Uma acho que eu amiga- peguei o uma seu amiga telefone nossa. através da Aline Monteiro, né? Que a gente Exatamente. já entrevistou. E aí eu fui fazer um reiki com ela. O reiki da Natália é maravilhoso, é maravilhoso. Eu quero saber por que que eu até agora fiquei de fora desse Mas você já reiki. foi na constelação. Já Porque fui na você não constelação. só, meu amor, Então tá tá super combinado. convidada, E só aí- marcar. Mas aí vocês conectaram já nesse primeiro momento? Sim, através da Aline Monteiro, e depois a gente A gente- começou ela a come- participar de Ela começou como eventos minha juntas. paciente, digamos Sim. assim, ela ia lá para fazer reiki, então nesse primeiro contato era mais terapeuta, cliente, né? E aí depois a gente entrou juntas, começamos a trabalhar juntas como representantes de constelação familiar num espaço. Fizemos apometria, Maravilhoso. vários Aí cursos. começamos a fazer alguns cursos juntas, como apometria clínica, os outros cursos eu esqueci o nome, A gente fez mesa radiônica. radiônica. E aí foi se estreitando esse laço mesmo, através, né, desse contato, Sim. né, com a espiritualidade. Aí foi A espiritualidade crescendo nos uniu. exatamente. E o curioso é que Sense Divas, o nome do podcast, lindo, maravilhoso, que eu adoro, que eu acho que é forte, tem muito poder aí, nasceu de um grupo de vocês, de amigas. Um grupo no WhatsApp, é verdade. Exatamente. Um grupo que, em princípio, era eu,
a Dani Monte e a Michelle Gil, que também já foi nossa entrevistada. E aí, depois de um almoço que a Nath apareceu, passou por nós no almoço, senta aqui. Ela já fez parte do grupo também. Aí a Dani resolveu mudar o nome do grupo, porque Nath espiritualizada, com Michelle Gil espiritualizada. Eu, curiosa, e ela também. Eu tô rouca, tá, gente? Minha voz tá horrorosa, tô parecendo um pato. Tá nada, tá maravilhosa. Mas, enfim, aí a Dani teve a ideia de colocar sensidivas, porque ela primeiro colocou sensitivas, depois ela falou, não, sensidivas, somos todas divas. Então, a Dani Monte que colocou esse nome, e aí o Sensidivas veio desse grupo de WhatsApp. E aí, dessa conexão, porque eu acho que a gente está nessa vida para se conectar com as energias que são bacanas e aquelas que a gente até tem que se conectar para depois desapegar. Esse grupo se fortaleceu, vocês duas se juntaram. Em algum momento, vocês começaram a entender, nossa, eu sou diferente dela aqui, ela é diferente de mim, mas isso completa, isso vai. E aí essa amizade, ela começou a surgir de uma necessidade, de uma vontade ou dessa conexão mesmo? Eu acho que eu nunca me senti muito diferente da Nath. Eu Muito acho que pelo foi uma contrário. coisa muito natural. É. Eu sinto que foi uma coisa muito natural. A gente, obviamente, foi se conhecendo melhor, né? Até as nossas imperfeições. E eu acho que a gente lida muito, muito bem com isso. A Fê, assim, eu acho que a Fê tem uma característica que eu acho muito nobre, muito raro de encontrar nas pessoas. A Fê, ela tem um poder, eu acho que é do espírito dela mesmo. Ela aceita o outro exatamente como ele é. Não interessa se você é rico, pobre, executivo. Cara, se ela gosta de você, né? A Fê também tem isso. Ou ela gosta ou ela não gosta. A Fê Ela não é o tem mais ou extremo. menos. Ela é o Não extremo. existe isso com a Fê. Eu me adapto. E quando a Fê gosta de alguém, cara, ela vai gostar de você. Independente se você tá duro, se você tá rico, se você tá chato, se você tá bêbado, se você tá sóbrio. E eu acho isso muito legal. E não esconde Não quando esconde. Então, sente assim, alguma coisa. ela não julga. Então, Sim. assim, eu lembro. Até, por exemplo, nos dias que eu tô chata, ela vira e fala, porra, tá chata pra caramba, hein? Eu falo, hoje eu tô chata, Fernanda Rosa, me atura chata, sabe? Então, ela tem isso. Ela fala, mas é espontâneo. Ela não fala pra. Ela não falou esse dia pra me agredir. Eu acho que a amizade é isso, Eu meio né? que adotei a Nath como minha irmã mais nova, entende? Ela é 8 anos mais nova que eu. E ela passa por coisas que eu já passei. Sim. Então, assim, o que eu faço com a minha filha, que não adianta porque é uma adolescente. Então, a gente Sabemos falar pra disso. adolescente, olha só, não faz isso, não adianta porque ela vai fazer pra quebrar a cara. Isso. Você fala com uma mulher mais pra testar os velha, nossos pra limites. testar a gente. Você fala com uma mulher mais velha, Nath, já passei por isso, não faz dessa forma, ou pensa direito, isso aqui. Então, assim, ela é meio que a minha irmã mais nova, sabe? Então, eu meio que... Eu acho que, assim, a Fê me ajuda muito realmente na vida, por ela, né, ser mais velha, ter mais experiente. Então, eu presto muita atenção no que ela fala. Às vezes eu posso até não concordar, mas eu vou refletir, né, sobre aquilo de alguma forma. Eu acho que esse é um aprendizado que a Sim. maturidade traz também, Sim. porque quando a gente é mais novo, a gente, não tá nem aí, não ouve nada, né? E eu escuto o que ela me diz espiritualmente. Tipo, Isso você que eu vai ia voltar falar. de novo nessa E vida. eu acho Para que- de fazer isso, você vai reencarnar de novo. Aí eu falo, não, vou parar. Exatamente. Não posso odiar ninguém, Eu não acho posso que odiar ninguém. eu dou essa orientação pra ela mais pro lado É. espiritual, porque é uma coisa que eu comecei a estudar muito nova, né? Eu trabalho É. com isso, então acho que a gente tem esse A Nath bate-bola. Vou voltar agora nesse bate-bola aqui. Aliás, eu vou avisando para vocês começarem a pensar que eu vou fazer um bate-bola com vocês. Eita, Tá? tá Segura, bom. Vou até respira. tomar uma água Isso. também. Mas eu quero voltar lá atrás. Hum. Vou começar pela Fernanda. Você é jornalista de formação. Eu sei, mas vocês não sabem. Por Sim. que jornalismo? Confete que ela quer. Ela quer confete. Jornalismo, por quê? Eu tinha uma grande ídola. Ela é um pouquinho só mais velha que eu. Que se chama Aline Pacheco. Ainda é. E ela se formou em jornalismo. Acho que você já estava formada, né? Quando eu entrei para a faculdade. Eu estava se formando. Acho que você estava formada. Aí eu vou ter que contar que você foi minha dama de casamento quando eu tinha 20, você tinha 15, então eu estava quase me formando. Ela estava quase se formando. E eu achava... E você já trabalhava muito. Sim. Trabalhou na Elle, né? Isso. Na revista. Depois trabalhou na Globo. No esporte. Enfim, no esporte, né? E eu achava aquilo o máximo. Eu falei, é isso que eu quero fazer também. E aí eu entrei pro jornalismo. Depois eu me formei também. Fui trabalhar em Portugal como jornalista. Depois eu abandonei jornalismo e voltei. Eu vou dar um spoiler aqui para você que está em casa, porque ela não vai contar essa história, mas eu vou. Quando ela trabalhou como jornalista em Portugal, ela arrebatou corações de jogadores.
Para com isso, Aline Pacheco. Isso aí não é verdade, Pronto, não. falou. Não. sim. Hashtag pronto, Arrebatar, a falei. gente até arrebata, mas a gente não segue em frente, porque não Não, pode. Uma pois coisa é. é uma coisa, outra coisa é Mas outra coisa. imagina essa brasileirinha lá É. fazendo entrevista com os jogadores. Foi sensacional. Mas entendia tudo de futebol. Sim, sim. Sempre entendeu. Agora eu não entendo mais, sabia? É. Que agora eu não assisto mais um jogo. Nem o Flamengo, que eu amo, eu tenho preguiça. Eu acho que eu traumatizei. Eu fiquei tanto no campo que eu traumatizei. Ah, Acontece. jogo de futebol. Ah, não, vou ver Netflix. Não consigo Não, mais. mas acontece. E você, Nath, seu caminho na psicologia aí? Eu me formei. Eu sou psicóloga por formação, né? Assim, eu tinha uma dúvida, olha isso, eu queria fazer, tipo, matemática, eu queria ir pra essa área. Nossa, olha isso. Enfim, fiz psicologia, me formei, fui trabalhar em empresa, não cliniquei. Trabalhei na área de RH de uma grande distribuidora de produtos farmacêuticos. E até que por uma necessidade eu fui para a empresa do meu pai, que não tinha nada a ver. Aí fiz uma outra faculdade, uma pós-graduação em gestão de negócio, aprender matemática financeira. Era um universo que eu nunca tive contato, né? Tive que aprender contabilidade e tal. E acabei implementando um pouco de RH, estruturei essa área, né? Lá na empresa do meu pai. E aí, alguns anos depois, uns 4 anos depois, eu estava extremamente infeliz, porque eu me sentia um peixinho fora d'água, né? Não amava o que eu fazia, né? Depois que vira uma rotina, porque durante muito tempo foi legal, porque eu aprendi muita coisa nova. Eu tenho alunos gêmeos, então eu adoro aprender, adoro estar fazendo um curso, adoro. E, enfim, e aí, por conta dessa insatisfação, eu fui buscar, né, alguma coisa e conheci o Reiki. E você uniu o reiki à tua psicologia. O que é legal da Exatamente. Nath como psicóloga, porque assim, terapia convencional, desculpe, mas eu acho um pouco chato, que a pessoa fica assim, mas e dentro de você? O que você pensa? Sei. Mas o que você tá sentindo? Eu quero que alguém me diga assim, faz isso que você tá fazendo tá errado. E a Nath às vezes dá uns toques assim, Ô, tipo... Nath, ela tinha que ser atriz, né? Não, a Nath às vezes fala assim, Olha, mas você amiguinha, isso sabe. não é maneiro, isso que você tá fazendo não é legal, pensa de outra forma. Ela dá uns toques, isso eu acho importante É um também. complemento, na É um verdade. complemento, Enfim, e aí eu me apaixonei pelo Reiki, fiz a formação do Reiki, e aí esse universo... eu já muito nova, já comecei a meditar muito cedo, eu comecei a ler livros muito avançados já muito cedo, mas quando eu conheci o Reiki, que esse universo holístico se abriu, e aí, cara, eu comecei a fazer todas as formações que você possa imaginar. A gente pode dizer que foi isso, o reiki que nos uniu, né? Porque eu sou Exatamente. apaixonada por reiki também. O que eu observo, e aí, eu acompanhei todos os podcasts de vocês, e eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta em relação até esse momento, que é essa busca que eu acho que cada vez mais a gente está fazendo, que é uma busca por alguma coisa interna da gente, de questionamento, da gente querer crescer como ser humano. Vocês agregaram muito para quem estava do outro lado, como eu, assistindo aos podcasts, trazendo uma luz em vários caminhos, porque não tem só um caminho. O que mais vocês tiveram de retorno das pessoas que acompanham vocês em relação a, nossa, depois que eu escutei aquilo, abriu um mundo na minha frente, eu consegui entender isso e aquilo de mim. E se esse retorno para vocês foi gratificante? Nossa, eu recebo várias mensagens. Eu fico emocionada muitas vezes só de falar aqui. E olha que eu não sou de me emocionar muito, vocês Não sabem. mesmo. Não mesmo. Eu sou um pouquinho coração de gelo, mas eu tô até emocionada. Poxa, quantas pessoas... me dá o telefone... Você pode me arrumar o telefone da Rita ou do Adriano, ou de não sei o quê, e depois... Poxa, muito obrigada, foi maravilhoso aquilo que eu ouvi no seu podcast. Pessoas no Instagram falando. Gente, isso é maravilhoso, não tem preço. Eu acho que, assim, eu acho que o nosso propósito, né, acho que a gente conseguiu atingir o nosso propósito, porque Sim. todo conhecimento, pelo menos a maioria das pessoas que a gente entrevistou, todas as técnicas que foram faladas, todas a gente já passou por elas, a gente conhece, ou a Sim. gente já fez algum curso, e isso ajudou muito no nosso processo de autoconhecimento, né, no nosso processo de evolução espiritual. Então, realmente, a gente recebeu muitos feedbacks de pessoas falando, nossa, que máximo isso, que legal essa técnica, nossa, fiquei interessada. E muita gente que após assistir algum episódio realmente foi buscar alguma coisa, então eu acho que... Não, é que fique bem claro que a gente procura fazer tudo
todas essas terapias, a gente vai até os consultórios, a gente vai testar, a gente vai saber como é que é. Como nós não somos blogueiras, a gente está aprendendo, a gente está caminhando, a gente às vezes esquece de filmar ou de mostrar. Mas a gente vai em tudo, a gente testa tudo, sabe? Isso é importante, porque para quem está do outro Muito. lado, eu, por exemplo, não tinha noção que a impressão que dava é que vocês já conheciam tudo. Então, muitas técnicas e muitas pessoas vocês foram primeiro conhecer para tomar Não, posse a daquilo gente, e a mostrar. gente estuda a pessoa, Sim. né? A gente procura saber bastante sobre aquilo. E quando a gente consegue testar antes, ok. Às vezes não, às vezes só depois, mas a gente testa tudo. Você está falando sobre isso, que a minha próxima pergunta era se mais mulheres do que homens dão esse retorno. Mas é que eu acho que a busca pelo conhecimento, por Sim. esse momento, né, tá muito grande nessa vida corrida que a gente tem. E eu me lembrei de um papo, oi GV, com o Getúlio Vargas, e ele falou, nossa, eu conheci porque eu botei lá para assistir e, nossa, eu não tinha noção daquilo. Então, a gente percebe que os homens também começaram a detectar essa necessidade de evolução espiritual pessoal. Graças a Deus, né, É. Aline? Isso é muito. Realmente, assim, eu tenho um consultório, né, há muitos anos. 95% do meu público é feminino, né? As próprias constelações. Então, é muito legal Quando a gente aparece um vê homem, esse né? movimento dos homens, do Muito masculino, legal. né? Vamos chamar assim, do masculino se abrindo realmente para esse olhar, né? É um novo olhar, é um olhar mais humano, é um olhar mais amoroso, eu acho, né? Eu acho que tem uma frase que é muito clichê, né? Que eu concordo muito. Se existe uma cura para o mundo, essa cura é o amor. E se a gente. E a espiritualidade, o caminho, né, espiritual, ele ensina a gente a ser mais amoroso. Primeiramente com a gente, né? Então, a partir do momento que a gente consegue olhar pra gente de uma forma amorosa, acolher as nossas dores, a nossa sombra, a nossa raiva, a nossa mágoa, né? A gente consegue ser mais amoroso. Então, é muito legal que a gente, vindo de uma sociedade extremamente machista, né? Onde, né? Não vou entrar nesse mérito, todo mundo sabe, né, a trajetória da mulher dentro dessa sociedade. Então, você vê esse masculino, que era extremamente opressor, grosseiro, violento, pô, se abrir pra ir, pô, isso é muito legal, sabe? Eu fico até Viu arrepiada como de ela é falar. fofa? Viu como a gente se Então, completa? eu acho muito legal e eu quero mais é que os homens despertem mesmo, né, pra... E o bacana nisso é que vocês trouxeram para esse bate-papo homens que já trabalham com essa espiritualidade. Então, vou começar o primeiro bate-bola. Cada um pode ter sua opinião sem Tá, problemas, tá? Qual foi o podcast mais desafiador para vocês? Depende, porque se foi... Pra mim foi o do, eu acho que a gente vai concordar nessa, foi o do Pai de Santo, do Sérgio. Em termos de conhecimento, porque o pai... É uma área que a gente não conhece nada, Sim, a religião, sim. né? De conhecimento, né? A gente não é da religião. E o linguajar, né? O linguajar do... Foi muito difícil pra gente difícil. entender, né? Às vezes a gente Mas ficava do meio... outro lado, eu vou dizer para vocês, ele foi ótimo. Sim, ok, mas ali, Porque às vezes eu ele falava... conheci um pouquinho mais e assim, eu Aham. perguntei para pessoas que conheciam Aham. e realmente ele trouxe uma Um clareza. beijo, pai Sérgio. Mas Um para quem beijo. tá para vocês entrevistarem, eu Foi tenho muito certeza difícil. que foi desafiador, Foi muito difícil. justamente pela linguagem. É. Qual foi aquele que vocês se sentiram em casa? Você, com certeza, a gente ficou em casa. Silvinho também. Rita Leila, Rita Leila, Adriana, A lista é a gente estava grande. em casa. a própria Michele Michele, Gil. que foi o nosso primeiro que a gente abriu com ela. A gente abriu com ela justamente para se sentir em casa. Nossa, e foi muito difícil o primeiro podcast, porque eu passei por 2 dias Nossa, foi complicados. Então, assim, foi o nosso primeiro podcast. Eu estava enferrujada como jornalista, porque há muito tempo eu não fazia nada disso. Eu tive um problema com a minha filha no domingo. Não. No domingo, No domingo, e um problema com a cachorra. minha filha. Eu tive um problema com a minha filha Sim. no domingo. Eu tive um problema com a minha cachorra na segunda, que foi internada. Segunda noite, 9 horas da noite. Internada às pressas. Eu não sabia nem que eu gostava tanto dela assim, gente, que eu sou apaixonada pela minha cachorra. Eu sabia que eu gostava, mas não tanto, que eu quase morri. Mas isso não é o universo desafiando? Eu chorei uma total. noite inteira. Se pegar a chamada do primeiro podcast, o meu olho está completamente inchado. Eu chorei domingo, segunda o dia inteiro. E fiz o podcast na terça-feira terça-feira. gravou. Então, assim, Na raça. isso foi um grande desafio, foi na raça. Mas é isso, né? É o universo desafiando a gente. Existe Para ver isso se você mesmo, vai né? continuar Sempre que ou um se você vai pontinho parar. de luz está querendo nascer, vai vir as energias contrárias tentar
Mas eu falo, querida, a gente enverga, mas a gente não quer. Nós enverga, mas Para a mas- gente, Em casa a difícil. gente se sentiu muitas vezes. Muitas vezes. é. Mas um outro podcast desafiador que eu achei foi o Dr. Luiz. Porque É. a gente tem o Dr. Luiz. A gente Nossa, tem uma não sei, a gente admiração tem por uma ele muito coisa grande, com assim. ele. É mais difícil entrevistar alguém que você quer muito e você coloca num patamar Sim, um pouco eu acima. acho. Eu acho. Eu acho. tava extremamente nervosa, acho. porque o Dr. Luiz é uma admiração mesmo que a gente tem por ele. Foi um grande mestre, assim, que nos Sim. ensinou muita coisa, já nos ajudou muito. Uma pessoa maravilhosa. E, nossa, assim, foi Foi. uma grande responsabilidade. Foi. A gente se emocionou muitas É. vezes ali. Mas olha só, o seu também foi desafiador, apesar da gente se sentir em casa, porque entrevistar jornalista É. é muito complicado. Então, assim, complicado. você e Cleiton Conservani, nossa, coitado do Cleiton, eu atropelei ele algumas vezes, porque fiquei nervosa. Mas ficou maravilhoso. Enfim, Cleiton é incrível, tinha muita história ali pra contar. É. Por falar em muita história pra contar, deixa eu contar um spoiler aqui pra vocês. Vou explicar um pouquinho. Por que eu tô aqui entrevistando essas duas sensidivas maravilhosas? Porque elas vão fazer uma pausa. Calma, que elas vão voltar com outros formatos, com outros quadros, com outros entrevistados. E aí, nessa pausa toda, elas vão reprisar vários momentos incríveis que tiveram aqui e pediram que eu viesse para fazer esse fechamento com elas com essa entrevista. Claro que a gente vai dar spoiler, porque a gente não é bobo nem nada. Estamos aqui para isso. Planos para a volta. Pra volta. Ai, Ah, eu vou facilitar. Quem vocês querem entrevistar? eu tenho muitas pessoas. Bom, vou falar, ó. Meu Pesso- patamar é pessoa- alto. a gente é preciosa, mas pessoas que eu gostaria muito de entrevistar. Ana Beatriz Barbosa, maravilhosa. Rossandro Kingsley, maravilhoso. E o Geraldinho Lemos, que foi quem trabalhou muitos anos com o Chico Xavier. Esses três, assim, eu realmente gostaria muito de entrevistar. Fala os seus e a gente tem um em comum que a gente vai falar depois. Eu gostaria muito de entrevistar o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi. Olha o meu lado católico também falando aqui, né? A Márcia Sensitiva. Adoraria entrevistar a Márcia Sensitiva. Nossa, ia ser o máximo mesmo. Né? Ia ser bem divertido. Eu falei, eu tinha uma outra pessoa que eu tinha comentado Não lembro. até com você. Não são muitas pessoas, mas assim, em comum nós Em temos comum, ele. nós temos ele. Rufem os tambores. Unanimidade. Tom Cruise! Eu também gostaria de entrevistar o Tom Cruise. Que a com nossa vocês. meta, a falar meta sobre de- meta cientologia de ser alta, agora. Mas olha né? só, a gente tem que jogar pro universo tudo aquilo que a gente Mas quer. a gente vai, tá? Eu falei pra ela, eu não isso. acredito muito não. Eu falei, meu amor, vamos. Episódio 100 estará lá, Tom Cruise, Cientologia. Maravilhoso. E aí eu sei que vocês estão pensando em quadros novos. Então eu vou começar o primeiro quadro novo hoje. Não mandei me contar. Fernanda Rossi, Ela vem. me conta algo que você sabe da Natália e que você não poderia contar. Ninguém tá ouvindo. Se eu não posso contar, não Vambora. dá. Caraca, olha lá, Fernanda. Não, que eu não posso contar. Aham. Já vai pensando aí, Natália, por Caramba, favor. uma coisa da Nath que eu não posso contar, então eu não vou contar. Olha, eu teve sou um fiel, carnaval, eu por sou exemplo, leal. que eu sei. Um carnaval. Um carnaval? Sim. Lá atrás, quando ela era jovenzinha. Não vou falar isso não. Ah. Eu não sei nem. Você acabou de contar? Aqui, quando a gente estava batendo papo em off. Gente, jornalista, não pode Não, contar as eu posso coisas falar na que frente. a Nath, isso é uma coisa, eu posso falar que a Nath, ela é muito mal-humorada, se ela mas muito, não é assim, uma pessoa normal mal-humorada. É uma pessoa anormal Exemplo. mal-humorada, se ela tiver com fome, com sono, mas mais com fome. Exemplo, ela vai te dar uma patada. Exemplo, ela vai falar assim, se você quiser tirar uma foto, ela vai falar assim, sai daqui que eu não quero tirar foto agora, porque ela tá com fome. A gente vai fazer uma plaquinha pra ela agora. Tô com Com fome. fome. Eu posso contar um podre meu. Aliás, só voltando nessa história, eu tô com fome, eu morro de rir. Quando vocês terminam de gravar e vão comer, e ela fica, eu não aguento mais essa mulher, ela só pensa em comer. Não, ela Só não divide pensa. prato. Ela Não prefere... divide prato? Não, a Fernanda Rossi adora dividir prato, porque a Fernanda Rossi come igual um pássaro. Eu não sou um pássaro. Aí eu falo, Fernanda, eu Não não vou dividir mesmo. prato com Você é aquele dinossauro que voava, Achamos como é que é um o nome? momento ringue aqui. Pterodáctilo, Vai rolar como um é que é o MMA nome agora. daquele? MMA no palco. Tá aí, essa é uma grande diferença que nós temos. Fernanda Rossi bota 3 grãos de arroz, metade de um bife, peixe, qualquer coisa, e ela tá satisfeita. Porque quando passa o prato, aquele cheiro ele já me engorda.
Então eu tenho que comer menos, porque a fumaça da comida já me engorda, entendeu? Eu- Ela não, ela come um boi e ela continua magra. Eu costumo dizer que o meu metabolismo é muito acelerado, cara. E aí eu como muito, Mas várias que vezes ao era podre dia. que- nem eu sei que você ia contar. Não é podre, mas assim, eu quando eu era mais nova, adolescente mesmo, eu era brava, mas muito brava. Ah, é ali. verdade, isso ela me contou. Bravíssima, assim, de... Já caiu na porrada? Já, algumas vezes. Mas assim, Todo- física? Fisicamente. Telequete mesmo, Mas assim? todas, Ah. eu poderia até dizer que seria, assim, nunca partiu de mim, né? Foi defesa própria. Digamos que sim, digamos que Conta sim, uma aí, mas vai. já fisicamente, Nossa, tem todas que eu nem contar. Não Uma conta vez, não. tá, vou contar, olha, eu vou contar essa. Eu estava numa festa fantasia que todo mundo deve conhecer, aqui quem mora no Rio de Janeiro, a Telefantasy. Adivinha a minha fantasia? Eu Querida, tava isso fantasiada. faz tempo. Faz muito tempo. Eu acredito, tava fantasiada de que diabo? Ó. Maravilhoso. Tava de diabo e tal. E já eram 4 da manhã, tava um frio do caramba, eu tinha me perdido de todo mundo. E aí eu falei, bom, eu vou ficar parada num lugar, uma hora alguém vai passar. E aí fiquei sentadinha numa escada ali, congelando, esperando algum amigo meu, que eu tinha ido com um grupo grande. Aí nisso sentou um amiguinho do lado, completamente bêbado, e ficou ali enchendo meu saco. Aí chegou uma hora que eu falei, porra, amigo, tem tanta mulher aqui, cara, pô, me deixa esse saco, cara, não tô afim, quero ir embora, tava super mal-humorada. Canceriana, Super é isso que ela- mal-humorada. Aí o cara foi e fez assim, ó, não me deu um tá, mas ele deu um não sei o quê, aí me chamou, essa piranha, não sei o quê. Eu falei, querido, foi uma vez só. A diaba acordou, querida. Eu saí rebocando o menino, chutava, ele saiu rolando a escada abaixo, e aí veio segurança. Foi aquela cena de filme, e eu ficava assim, me salta! E o garoto, me salta que eu vou matar ela, e eu me salta que eu vou matar ele, Você gente. tá falando olha. do carnaval que a gente tava em tadinho. Búzios, é essa? A do carnaval é de Búzios, que a gente queria estacionar e veio uma mulher tirando a nossa vaga, é essa que você tá falando? Que eu me lembrei dessa. Gente, por que essa ela Eu foi falei, lembrar Natália, para, disso? por favor, de arrumar confusão, Natália. Pô, eu com a seta esperando uma fila do caramba. Na hora que eu fui estacionar, a bonitinha, a malandrinha vem. Eu abri o vidro e falei, mas se você entrar com o carro aí, eu mato você. Assim. Não mata, não. Poxa, eu tava, tá vendo? A gente descobre as coisas. Então, se você cruzar na rua com Natália na hora do almoço ou jantar Sim, é um e perigo. provocar, É um não perigo. faça isso. Não, é um perigo. Não, se eu tiver com fome é um perigo, mas se eu estiver É um perigo. alimentada, tá tudo certo. Olha, essa era uma das perguntas que Hum. mandaram aqui. Ah. Tem tanta pergunta bacana que eu vou te falar que se eu fosse começar a fazer todas aqui, eu vou dizer que a gente não sai daqui nunca mais. Agora, tem uma que eu gostei bastante. Já sei qual é. Não sabe nada. Ah, tá bom. Gente, mas ela acha que sabe tudo. Já que a gente tá falando de beijo, Ó. e a gente gosta de beijar, né? Ainda bem. Tá namorando? Tá solteira? Porque estão dizendo aqui, essa mulher linda, maravilhosa, tá solteira ou tá casada? Solteiríssima. Olha, gente. No momento, nem gripe eu tô pegando, Aline. Mas o que é? A falta de ou interesse seu? Estamos aí, tô livre, Tá aberta? Tô sem pressa. Mas analisando. No momento, tô analisando. Tô aí, gente, tô aí. Solteira, 0219. Mentira. Entrem pelo direct do Instagram e mandem recado para Natália Branco. Não, mas tô bem. Tô solteira, entre aspas, há pouco tempo, né? Eu me divorciei ano passado, mas tô de boa. É aquele momento que eu digo que a gente fiquei precisa entender Fiquei um bom e tempo. voltar pra gente, Fiquei né? um bom tempo reclusa. sim. Ano passado, realmente, eu tava super fechada, nem... Aí começa, né? Eu tenho fulaninho pra te apresentar. Eu odeio esse negócio. de Eu ficar me odeio mesmo, apresentando, que ela não quase ficou sem gosto. falar Então, comigo eu já. quero apresentar Ela odeia, fulano. né? Ela Peraí, odeia. vem pra cá um minuto que eu preciso contar uma história. Fomos a um show às 3, tá? No momento as 3 estavam solteiras. Convidei, vamos lá, vamos divertir, vamos bater papo. Daqui a pouco sumiram. Porque acharam que eu tinha que olhar para alguém que estava na festa. Vocês esqueceram, né? Mas eu Não lembro. era outra. Ah, Nath? lembrei, não. Era com a... Lembrei. lembrou, foi Eu tô na sim. menopausa. Não, mas ela minha- não tava, não era a Nath? Era a Nath, não era eu, não. Ah, era a Nath, Era não era a Nath. Fernanda, Não. sim. gente Aí não duas participa dessas Naths na coisas. minha vida, porque assim, a Fernanda tem uma história curiosa. Ela é minha prima, tá? Eu falo isso. E ela tem uma amiga chamada Aline Monteiro, Aline Pacheco, eu, Natália Branco e Natália Dovigo. Então, São duas ficou Naths e duas Alines e um Fê, grupo no Naths WhatsApp. e Alines, e um grupo no É um WhatsApp. grupo do WhatsApp.
E aí fomos numa festa, a Natália estava com a Natália. Realmente vou te absolver desse Não. momento. Era na E Natália elas do Vigo. acharam que eu tinha que dar atenção para uma determinada pessoa que estava na festa e me abandonaram na festa. Abandonamos mesmo, a gente foi embora. Dito isso, Mas vamos terá combinar volta. que também, a Aline às vezes já me leva pra cada festa, cara, que eu vou te falar. Não, então, mas aí, até nesse Tem que dia, nessa abandonar. festa, eu tava fechada, não queria, enfim. Mas agora passou. Tudo a seu tempo. Acho que, bom, eu sou assim, né? Eu sou canceriana, então eu tenho aquele momento de ficar ali dentro da minha casquinha mesmo, me curando. Eu penso assim, né? Se eu não tô bem, não adianta, Tá pode certíssimo. chegar a pessoa que for, que não, eu não tô bem, não vai E fluir. aí você pode acabar até estragando uma oportunidade de alguma então- história legal, né? Então, acho que no Réveillon, eu até brinco, falei com a Fê, com o Adriano, que é meu terapeuta, eu falei, gente, o Réveillon abriu um portal pra mim. Ali realmente foi uma virada. Divisor de águas. Divisor de águas. Fê, E eu tô gripada. Ela não tá pegando gripe, mas eu tô gripada. Você pode perceber que minha voz tá ruim. Eu não vou dizer que eu estou conhecendo uma pessoa, porque é uma pessoa que eu já conheço, né? Que eu conheci em 2016 e reencontrou. reencontrei. Mas numa história já diferente, né? Completamente diferente. Nós dois éramos casados, nunca nos olhamos. E a gente se encontrou agora, em 2024. E a gente tá se reconhecendo. Nesse momento em que a Nath estava separando e você estava solteira, houve uma também conexão de vocês nesse momento mulher, de apoiar uma outra e de estar ali presente para esse momento de reflexão de vocês? Houve, vai haver sempre. total. E eu tenho uma coisa, Aline, que eu posso estar com alguém, mas eu não largo as minhas amigas. Então, Isso é tão assim, importante. eu tenho é tempo muito com as assim. minhas amigas. Eu não sou aquela pessoa que namora e vive intensamente pro namorado, esquece as amigas. Não, ele precisa entender que vai ter um dia ou dois na semana que eu vou querer encontrar as minhas amigas. Eu vou querer estar com elas. Entendeu? A pessoa que tá comigo precisa saber disso. E eu acho que isso é saudável, Muito né? Isso é muito saudável. importante. Eu não largo as minhas amigas. Então, eu não morro quando eu tô com alguém. Não morro. Eu vou até contar uma coisa para vocês. Eu ontem estava num grupo de empreendedoras, onde a gente tira uma vez por mês 2 horas para bater um papo. E ontem o papo era líder de si mesma. E a gente fez até um quiz ali, e o que surgiu daquilo é exatamente isso que você disse. Os homens têm aquele dia do futebol e do bar com os amigos. Sim. Uhum. A gente tem que voltar para casa para cuidar de filho, arrumar a casa, fazer acontecer. Não, a gente tem que ter o A nosso gente dia tem que ter. também. Então, diante disso, é dizer exatamente isso, é se priorizar. Se Claro. priorizar significa fazer alguma coisa por você, que pode nem ser só estar com as amigas, mas fazer uma ginástica, ter esse momento da espiritualidade também, de você buscar se conhecer. Mas estar com as amigas é Então, muito importante. E aí eu vou dar outro spoiler para vocês. Natália Branco ficou encarregada no ano passado, fazemos aniversário em outubro, de uma viagem para bebermos vinho. Organizou, fez... Estou esperando até agora. Não, ela mandou até o preço, mas a gente demorou pra A gente responder. demorou pra Ah, a responder, gente que e aí demorou? ficou muito mais É, caro. ficou muito e mais aí- caro, depois Então está deixou ótimo. de valer a pena. Meninas, pergunta para vocês. Qual o sonho pessoal e profissional de vocês? Eita. Caramba, não Nossa. parei, mas isso é importante saber. Sonho pessoal. Responde aí primeiro, Natália Branco, pra eu pegar uma Nossa, cola. que difícil no profundo. sonho pessoal. O profissional, se eu contar o profissional, a gente vai dar spoiler do que a gente quer fazer no Sensitivas, que já é o nosso sonho. Então, eu não vou contar Não, o mas nosso eu- sonho profissional. Eu acho que eu poderia dizer assim que o sonho profissional é a gente realmente levar a espiritualidade, né? Que é uma coisa que, como a Fê falou no início, né? A espiritualidade nos uniu. E eu tenho esse olhar, acredito que a Fê também, não vou falar por ela, mas eu tô me baseando assim na minha história. Eu acho que até pelas energias que estão aí, Plutão em Aquário, se a gente não tiver eu acho que a espiritualidade é um alicerce fundamental, Aline, que em algum momento todo mundo, independente da sua crença, da sua religião, né? E quando eu falo de espiritualidade, isso é muito importante. Espiritualidade não é religião. As pessoas,
né? Tem que começar a separar, são duas coisas completamente diferentes, né? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. E eu acho Inclusive, que... você pode ser espiritualizada sendo evangélica, ou sendo católica, ou Com sendo espírita, certeza. Né? você pode ser espiritualizada na tua religião, Então, eu acho ou que assim, acreditando só em Deus, né? a espiritualidade tem a ver com o seu nível de consciência, né? Principalmente com a consciência coletiva que você tem, né? E o conhecimento espiritual, seja para onde você for, ele te traz essa consciência. Né? Você começa a perceber que, cara, não é o outro, tá tudo em você. E aí você para de apontar o dedo, você para de julgar. Isso é muito mais fácil e leve de você levar a vida assim quando você entende. Por exemplo, fulaninho me deu um pé na bunda. Gente, tem gente que deprime, tem gente que se suicida porque tomou um pé na bunda. Cara, você tinha que agradecer um pé na bunda, porque o cara não gosta mais de você, ou sei lá, É um desconectou, não aprendizado. interessa. Então, assim, é uma questão de amor próprio. Pô, o cara te deu um pé na bunda, a gente tem que aprender a falar, pô, cara, obrigado de você estar sendo honesto, que você não quer mais estar comigo e tá me deixando livre pra eu, de repente, encontrar alguém, Maravilhoso. né? Tem pessoas que têm aí casamentos dorianas no Instagram e trai a mulher, ou a mulher trai o marido pra caramba. Assim, Eu Não acho que sabe? o sonho pessoal, assim, também envolve a minha filha, ela seguir o caminho dela, né? Então, ela seguindo o caminho dela, eu podendo ajudar a minha filha, ela seguir o que ela sonha e tal, eu vou estar realizando um sonho meu também, e vou estar, eu vou continuar dando andamento na minha vida. Eu também quero voltar a casar, sabe? Eu quero ter de novo uma família maior, né? Porque a nossa família meio que foi desfeita quando eu me separei. Então, assim, eu quero voltar a ter uma família diferente. Então, isso é um sonho pessoal, né? Agora, o profissional tem a ver com Consciência divas. sensitivas e com coisas Isso- que a gente vai fazer que a gente não quer dar o sonho spoiler. pessoal, assim, que me Tô vem tentando, que me tá? vem na cabeça, assim, eu realmente nunca parei pra pensar, né, um sonho pessoal, mas eu acho que é tentar, cada vez mais e sempre, assim, manifestar quem eu sou. Eu acho que isso é um grande desafio pra todo mundo, né, porque a gente não é ensinado a isso. Manifestar quem você é tá muito ligado ao seu sentir, a você prestar atenção àquilo que você sente, às suas emoções, e a gente não é ensinado, né, a nossa sociedade... As coisas estão mudando, mas se a gente voltar, eu quando era criança, a gente não pode chorar, não pode gritar, não pode fazer pirraça, não pode isso. Então, o nosso sentir sempre foi muito reprimido ou oprimido. E eu acho que eu falo assim por mim, né? Eu sempre fui a ovelha negra, então sempre tem aquela coisa, né? A Natália é meio rebelde, é isso, é aquilo. E eu me achei em algum momento isso, né? Eu falei, pô, mas eu sou rebelde, mas eu sou isso, eu tô transgredindo regras. E hoje eu falei, não, cara, eu tenho uma visão de mundo diferente, de repente, da maioria das pessoas, e eu não conseguia me adequar àquilo ali mesmo, aquela caixa, aquela coisa fechada. Então, eu acho que o meu sonho, assim, pessoal é eu cada vez mais bater o martelo de dizer, cara, eu sou essa pessoa aqui, é isso aqui que eu sou. Como é que vocês lidam com situações? Eu vou trazer algumas situações e quero que vocês se coloquem nesse lugar. Determinados tabus e críticas. Vou dar um exemplo. Recentemente, 2 atrizes foram extremamente criticadas pela aparência. As redes sociais estão promovendo um espaço onde pessoas vazias, que, a minha opinião, são pessoas vazias, ficam apontando o dedo para os outros, e eu acho que são questões da própria pessoa, né? Diz mais sobre a pessoa do que sobre aquilo que elas estão falando. Vocês já são 2 mulheres que já cruzaram, como eu costumo brincar, o cabo da boa esperança, né? Não temos mais 30 anos, só que a gente está envelhecendo mais e bem, com qualidade de vida. Quando você diz que você tem 8 anos de diferença para ela, olhando aqui, eu falo, uau, que legal. Não é que você pareça mais velha, Sim. mas é que você se cuidou para estar bem Aham. até hoje. Como é que vocês lidam com determinadas críticas, situações que às vezes vêm até da nossa própria família? Ai, você não acha que você já... Agora as rainhas e musas do carnaval, né? Viviane Araújo, Uhum. a Paula Bergamin, a própria Selminha, que é porta-bandeira. Aham. Vocês não têm mais idade para estar no carnaval. Como é que vocês lidam com determinados tabus e críticas? Bom, posso responder? Pode, claro.
eu não tô nem aí pro que falam. Eu Boa. sempre fui assim, né? Desde que não falem do coleguinha, que eu amo, ou da minha filha, ou de alguém da minha família. Aí eu viro um bicho. Pode falar de mim, pode falar à vontade. Porque eu nunca liguei pra isso. E então, pode me criticar que não tem problema. Quanto à aparência, eu não tô nem aí. Não tem, Já deu alguma resposta cruzada em relação a isso? quando é pra mim, eu Não. realmente não ligo. Eu me preocupo mais, eu sou a justiceira, sabe? Eu me preocupo mais quando fazem alguma coisa pra alguém que eu gosto. Então, aparência, realmente não. Tem uma coisa que me incomoda muito. Não respondi, mas eu vou falar aqui. Nós nunca fizemos podcast, né? Nós começamos em julho do ano passado, então foi um desafio pra gente. Apesar de eu ser jornalista, eu era jornalista de jornal impresso, eu escrevia, sempre gostei muito de televisão, mas não era a minha área, né? Levava jeito, mas não era a minha área. E a gente se juntou, a gente quebrou a cabeça para pensar como é que a gente ia fazer o programa. A gente paga o estúdio, a gente não tem patrocinador, sabe? E aí tem pessoas que escrevem: porque elas não deixam ninguém falar. Porque elas isso assim. Porque elas são isso aqui. Cara, paga um estúdio, faz o seu podcast, chama quem você quiser, Boa. porque os nossos entrevistados são esses, e a gente é dessa forma, entendeu? E tem aquela história, né? Não te agradou? Não era o que você queria? Troca o podcast. Exatamente. O que essa pessoa tá ganhando, criticando dessa forma? Sabe? É tão pequeno. Mas, de novo, diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Exatamente, né? exatamente. Agora, quanto à minha aparência, eu vou até lembrar uma frase do que o meu ex-marido falava, o pai da minha filha. Não vou elogiar você. Eu vou dizer, mas por quê? Porque você tem problema de autoestima. Não vou... Mas então, não tem problema não. Você tem um problema de excesso. Então, pode me criticar que eu não tô nem aí. Maravilhoso. Eu também sou assim, Aline, eu realmente, nossa, eu, antes do Sense Divas, eu tenho um canal no YouTube, Natália Sim. Branco, né, desde 2015, e nossa, já me xingaram, eu falava, né, sobre reiki, sobre espiritualidade e tal, e eu já recebi muito, eu sempre deixei pra lá, assim, né, às vezes uma coisa mais ofensiva, dá vontade de responder, mas aí tem aquela música da Taylor Swift, né, hate's gonna hate, 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 hate. A gente tem Então, até assim, dancinha. Infelizmente tem essas pessoas que provavelmente estão ansiosas, né? Que, enfim, sei lá, e aí vão A ali gente só não pra vai mudar o atacar. mundo. A gente só pode Não. tentar ajudar o mundo e as pessoas a serem melhores, Isso né? prova que também é pouco espiritualizada, né? É Uma isso. pessoa E é que fala isso, um negócio e desse, eu acho que você sabe? falou tudo, Aline. Quando alguém perde, assim, qual o bem mais valioso que existe hoje em dia? É o tempo, né? Hoje ninguém tem tempo para nada. Então, se você tá gastando o seu tempo para entrar ali num vídeo, para ir ali no comentário, criticar, cara, isso fala muito mais sobre a pessoa realmente do que... Agora, quando é uma crítica construtiva, né? Quando você vê que a pessoa, como acontece, às vezes as pessoas dão um toque, pô, eu acho que não sei o que, nananã. Mas de verdade, quando a crítica é legal. construtiva, eles procuram falar no particular. Não é Sim, essa mas exposição mas você vê toda. até o tom, até quando a pessoa quer fazer alguma sugestão, você vê que a pessoa é amorosa na forma de falar. Essas pessoas que Tem umas vêm coisas mais Não acrescentam e não agressiva. mexem, Eu né? costumo dizer Não. assim, que geralmente essas pessoas que vêm na maldade, né, que a intenção é machucar, a pessoa geralmente ela tá numa postura de briga. Sim. Cara, eu não vou brigar com você. Você vai ficar... Neurolinguista explica, Mas né? aí você tá me perguntando, você perguntou se isso me aborrece. Tá. Isso eu acho, porque eu sei o quanto a gente rala, sabe? O quanto a gente se dedica e aí lê uma besteira dessa, sabe? E eu acho que isso é um aprendizado também, né, Aline? Você, pô, da TV há muitos anos. Sim. Então, assim, se você fizer. Sempre vai. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém pra Sim. criticar. Sempre. Sempre. Você pode estar fazendo muito, você pode estar fazendo pouco. E aí eu lembro de uma frase que o Steve Jobs falava: aquele que critica pra machucar. Sempre a pessoa que critica com uma intenção pejorativa, ela sempre fez menos. Ela nunca Com fez mais do que certeza. você. Então, eu geralmente encaro essas pessoas É com quase uma a tal da visão. inveja, né? Então, sai pra lá. É a própria. Vamos falar um pouco sobre sintonia, conexões. Eu gosto dessa palavra porque vocês têm essa conexão. A gente se encontrou, elas me pegaram no caminho e me trouxeram até aqui de carro.
quando uma olha para a outra, as três estavam de macacão. Sim. Nós três. Eu sem ia combinar. vir com macacão branco, não sei por que eu amo, olhei e falei, não, hoje não. Botei esse preto, ela está de macacão branco, você de macacão vermelho. Foi. Não combinamos. Verdade. Isso é sintonia? Total. Total. É. É jogar para o universo alguma coisa e pegar? Algumas vezes a gente até combinava assim, eu vou de tal roupa e você, então tá bom, então eu vou. Mas outras vezes a gente chegava assim, caraca, sem querer, estamos combinando. Então, Vocês acreditam, isso é uma pergunta minha, porque quando me perguntavam lá atrás, desde pequena, qual é o futuro da comunicação? Várias vezes já fui entrevistada e me perguntavam isso, porque a gente passou por várias etapas. E aí eu sempre voltei na época das cavernas, né? telepatia? É isso. Eu acredito que o futuro tem relação com telepatia. Na propaganda, eu trabalhei com propaganda há muito tempo, a gente dizia o seguinte, quando a gente tinha uma ideia para uma campanha, todo mundo cala a boca, porque se propaga no ar, e se você não lançar aquela campanha rápida, alguém vai fazer igual aquilo que você Opa, pensou. Pega essa visão, hein? Pega essa visão para vocês Pega não demorarem a visão, hein? voltar. Olha pega a visão, isso. Pega a visão que a gente tem que correr. Tem relação com isso? Porque às vezes você está parada assim no lugar, vontade de comer um chocolate, aí você fala em voz alta e alguém fala, caramba, eu também queria comer um chocolate. Tem alguma relação nisso que a gente ainda não entende, mas que vocês, que já estão mais próximas dessa espiritualidade, conseguem traduzir? Olha, Com eu certeza. fiz, assim, né, óbvio, assim, essa conexão, essa telepatia, Inclusive, entre nós, às vezes eu tô, sei lá, muito feliz ou muito irritada, e na verdade não sou eu, é ela. Eu consigo. ela existe, ela é uma É. realidade, e há uns anos atrás eu fiz não chegou a ser uma formação, mas foi um curso extenso com um PhD em física quântica, muito famoso para quem gosta do tema, que é o Amit Goswami, que é um fofolete lindo. Então eu aprendi um pouco de mecânica quântica, e a mecânica quântica ela explica a telepatia cientificamente falando mesmo. Tem a ver com uma característica que se chama não localidade do átomo, enfim, é um papo meio chato, complexo. Mas, então, assim, é uma coisa que realmente existe, realmente é um fato, assim, é real, né? E eu acho que futuramente, eu acho que quando também quando você convive muito, né, com um determinado grupo de pessoas, nossa, isso Você acontece já vai muito. fazendo isso. Por exemplo, totalmente. de repente você tá pensando na Fê, duvido que nunca tenha acontecido isso com você, Aline, de você tá pensando na Fê, o telefone toca, você Muito. fala, Sim, nossa, aí muito. você atende a amiga, nossa, eu tava Muito, pensando em você. Muito. Então, isso é um fato, assim, isso, né, realmente existe. Agora vamos para o nosso bate-bola rapidinho aqui. Bate-bola. São perguntas simples, tá? Tá bom, Vou vamos começar nas simples e a gente vai evoluindo. Cor favorita? Azul. Azul. Comida? Nossa. Caramba, sei lá, comida. É porque comida com ela. Olha, Eu me gosto perguntar de- comida predileta é complicado, porque eu gosto de Tá, comer. rodízio. Mas eu. Rodízio, gente. Mas é que eu dou prejuízo no rodízio, mas eu gosto de carne. Bom, vocês vão cair, vocês vão. Minha comida, cara, um prato que eu nunca irei recusar, nunca. Sardinha frita com jiló frito e um copinho de chopp. Tá, eu Atenção, meu churrasco. pretendentes, anotem. Ah, Lugar preferido na vida? Portugal. Fernando de Noronha. Melhor viagem? A melhor viagem que eu já fiz. Gente, já fiz muita viagem legal. Mas eu Nossa, gostei nem muito sei. de ir pra Las Vegas. Caramba, você acredita que eu não gosto? Eu gostei Não gosto muito da de ir pra energia Las de lá, olha Vegas. que loucura. eu curti a beça. Só que fica lá, né? O que se faz em Vegas O que fica em Vegas. Nossa, já fiz muitas viagens boas também, mas uma que foi muito legal, que foi assim, super em cima da hora, foi uma coisa totalmente não planejada. Foi em 2013 que eu fui pra Turquia, pra Istambul, pra Ibiza e Barcelona. Viagem que você quer esquecer? Uma viagem que... sacanagem, não vou falar. Uma viagem... Paris. Não voltaria. Uma viagem... Eu até tenho, mas eu não queria falar porque é aqui no Brasil. Aí eu não quero falar. Eu sei. Mas tem um lugar que eu queria esquecer. Bom, eu tenho esse lugar. Paris foi... não voltaria. Eu não- amo Paris. Aonde você iria só com a sua filha? Paris. Nossa, só com a Antônia. Com a Antônia eu iria pra qualquer lugar, porque com ela, não sei. Sim. E aonde você iria com aquela pessoa? Pra Grécia. Aham.
Sul da nem deixou eu terminar a Itália. frase. Com aquela pessoa, Com aquela pra pessoa Grécia. maravilhosa, Isso. Lake Como na Itália. Nossa, sou louca pra conhecer Ah, esse Itália lugar. também. É. Olha, Esse lugar. eu tô ajudando vocês Tá a fazer uma ouvindo, lista. né? Eu Tá tô ouvindo ajudando a aí. fazer a lista, né? Uma pessoa que você quer esquecer na vida. Nossa, que sacanagem. Eu não posso esquecer essa pessoa, mas eu gostaria muito de esquecer. É que eu não posso, porque tem laços, né? Mas senão... É um homem. É. Tá bom. Quem eu gostaria de esquecer? Você sabe, Aline, eu vou falar, eu tô até pensando assim, eu acho que todas as pessoas que eu gostaria de esquecer, eu já esqueci. Então, exatamente. No Que momento, maravilha. Exatamente. não tem ninguém. É porque tem pessoas... Porque eu apago as pessoas. Só que tem pessoas que você não consegue apagar porque existem porque tem algum laços, né? vínculo, Então aí é. não tem como. Eu tenho, não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas Acho que é assim, qualidade. Você deixa aí, né? assim, quando eu decido internamente no meu coração, não quero mais, eu deleto da encarnação. Não deleto nem, obviamente, se eu encontrar, eu vou cumprimentar, eu vou ser educada, mas possibilidade de ter algum vínculo com aquela pessoa de novo, na encarnação não tem. Quer viver uma aventura ou um porto seguro? Eu sei o que eu quero viver um porto seguro. Aventura chega. Pô, já não tem mais nesse idade pra momento, isso. cara, acho que é um porto seguro. Chega e tá bom de aventura já, também. E se batesse na sua porta e dissesse assim pra você, você pode escolher, eu vou te dar todo o dinheiro do mundo que você precisa para se manter para sempre e a sua filha também, ou eu vou te dar uma oportunidade de uma vida onde você vai ter que se desafiar para prosperar. Pô, oportunidade, tá louca. Ih, gente, de o me desafiar Capricórnio. pra prosperar. Eu, hein, vou ter todo o dinheiro do mundo e a minha filha, eu tenho meu ascendente é Capricórnio. Vocês estão Nada, loucas? Eu quero não. todo o dinheiro do mundo, eu Então, deixo olha ela só, prosperar. pronto, tá tudo bem. Ela pega Tá o tudo dinheiro e ela te ótimo. ajuda a prosperar. Tá tudo certo. Você investe em mim, Gente, tá vocês tudo são certo. muito equilíbrio. Olha essa conexão. Que Eu não loucura ia é conseguir essa? ter todo o Meu dinheiro ascendente no... Capricórnio, você acha que eu não quero Não, todo o dinheiro você do mundo? realmente. Eu prefiro a oportunidade de me desafiar. Ótimo, Nath. Aí eu te pago pra você se desafiar. Não, e aí você vai investir, você vai ser minha investidora. Investidora. Minha sponsor. Adorei. Uma roupa que você pensa assim, por que eu usei isso na minha vida? Balonê, saia balonê. gente. Calça colorida. Peraí, por que alguém usou saia balonê e calça saruel? Por que alguém... Ah, minha Não, mãe fez uma calça calça saruel saruel pra me também lembra? Ah, Deus me livre. Quando a gente foi pra aquela temporada em Nova York, tinha aquela Lembro. calça branca saruel, Horrível. lembra aquilo? Saia balonê, gente. Teve uma época na minha adolescência que era moda calça colorida, calça vermelha, calça azul, Sim. com, alta, assim. Sim. Gente, horroroso. Pego as Não, fotos e falo, gente, gente... horroroso é balonê. Poxa, ninguém vai falar de ombreira? Cara, eu prefiro ombreira do que o Jura? balonê. Nossa, ombreira é horrível. Mas ombreira é melhor que balonê. A gente pensa num abajur. Não, ombreira é melhor que balonê, concordo. O que você concordo. mudaria em você? que eu muda- Fisicamente primeiro. O que eu mudaria em mim fisicamente? Fazendo uma cirurgia plástica ou nascendo de novo? Ah, não. Se fosse pra É nascer com de novo, você. eu queria ter pernas mais compridas. Uma altura um pouquinho... Chaveirinho, né, gente? Chaveirinho. Cirurgia plástica? E, gente, a minha autoestima é maravilhosa mesmo. Não faria nada. Nada, não. Tô bem. Olha, gostei. Eu sou cagona, né? De entrar na faca, de fazer Também cirurgia, sou. essas coisas. Cirurgia só no caso. Mas assim, hoje em dia, como eu já tive minha filha e eu não tenho vontade de ter filho, né, novamente, eu daria um up. Um nos peitinhos. upgrade Mas ali. um up Ah, suave. sim. Eu não me gosto lembrei de uma peitão, não, coisa aqui que eu prefiro gostaria de meus peitinhos. fazer. Ah, A pálpebra. Tenho vontade de fazer a pálpebra. dá uma derretida, né? Dá, a gente vai, É. né? Aí eu queria fazer a pálpebra ficar com o olho mais aberto, porque eu tô Gente, ficando a gente tem japonesa, 2 né? minutos. É, Não eu tô. acredito nisso. Só tem mais 2 Aí, minutos? não, bota os continua, 5 aí. vambora. Hã? Bota os Bota os 5 aí. cinco uns aí. Ah, 10. então tá bom, vamos Botei lá. mais Que eu não acabei, não. O que você mudaria fisicamente, ok? O que você mudaria na Fernanda Rossi como ser humano? Na Fernanda Rossi como ser humano, eu tentaria ser uma pessoa um pouco mais paciente. Trabalho pra você, Natália Branco. Mas eu não peço paciência, porque senão Deus coloca situações de paciência na minha vida. Não isso tô aí. pedindo Deus, eu não estou pedindo paciência, tá? Pra não colocar Entenda nenhuma bem, situação entenda aqui. bem. O que eu mudaria, Natália, enquanto ser humano? Aprender a impor com mais firmeza os meus limites. Tá É vendo algo como a gente se completa? Impressionante. É algo gente. que eu venho aprendendo, mas ainda com determinadas pessoas
eu manter... Tem áreas que é mole. Eu falo, ó, aqui não, mas tem algumas áreas da minha vida com determinadas pessoas que isso ainda é um É aquela desafio. história do ser Isso me boazinha incomoda. demais. Aprender a dizer não, né? Eu aprendi a dizer Eu não. não tenho problemas com Não isso. é nem o aprender a dizer não, é o embate, é o confronto, assim. Eu não gosto de ir pro embate, isso é uma coisa Ah, não, mas o difícil embate pra eu mim. também não gosto, não. Mas às vezes é necessário pra você colocar os embate eu não limites. gosto. Gente, toda mulher tem um lado curioso. E apesar de toda a evolução espiritual, a gente às vezes quer saber o que o outro pensa, quer da gente. E muitas vezes, para ajudar a coleguinha, a gente faz, não, tá tudo bem, gosta de você, ou não quer mais, ou esse momento seu profissional vai resolver, não vai. Eu quero saber desse momento vinho, o que sai. Uma Esse história. momento vinho, ó, a gente fez um vídeo de red flags que deu um problema. Deu um problema, tive que deletar. É o momento vinho, quando nós estamos juntos e aí a gente começa... Como é que era esse vídeo, gente? A gente tinha que falar dos Os defeitos. red flags eram os defeitos, né? de E aí eu cada falei, uma. ela me zoou, fez Ai. uma brincadeira que não deu certo. Foi, tive não que deu deletar. Na verdade, Falam até hoje disso. Ontem a pessoa que eu E eu encontrei perdi esse perguntou sobre vídeo, isso. gente. perdeu, mas a deletar. gente tem depois de mostra. Ah, por favor. Mas então, quando a gente senta e toma vinho, que é divertidíssimo, é super É. engraçado, que a gente ri pra caramba. Muito. Aí a gente acaba pegando, não tem jeito, né? A gente tem um ladinho macumbeiro, tá, meus amores? A gente gosta de uma cartinha, a gente gosta de... Né? Não. Assim, são ferramentas, né, que a gente sabe utilizar, né, que a gente mexe, e eu falo, por que não? A gente, né, eu jogo pro outro, jogo pro amigo, jogo pra paciente, auxilio, ajudo, por que a gente não vai fazer isso com a gente? Aí a gente faz. É porque tem horas que brota a dúvida, né? É lógico. Vamos tirar a dúvida da coleguinha? Presta ou não presta? A gente já sabe ali, tá? Geralmente a não presta. Muito bom. E nesse bate-bola aqui, eu quero uma mensagem de cada uma. Para quem está acompanhando o podcast e já está pensando, poxa, vou ficar órfã por quanto tempo? Quando voltar, eu tô aqui. Mas deixa uma mensagem para essas pessoas até a volta. Bom, primeiro que tem bastante podcast aí. Eu tenho certeza que as pessoas não conseguiram assistir todos. Então tem muito podcast para ver. Nesse tempo a gente vai estar postando coisas no nosso Instagram, no Instagram do Sense Divas, colocando também vários cortes dos primeiros entrevistados, que muita gente ainda não viu. Então, ninguém nem vai ter tempo de sentir a nossa falta. Enquanto isso, a gente está fazendo outra programação paralela, para depois, quando a gente voltar, vocês vão Voltar com bastante acreditar novidade. nas Sense Divas. Eu acho que é isso, acho que a Fê falou tudo. Aproveitar essa pausa para tentarem assistir os episódios todos. Tem muito conteúdo para expandir consciência, para trazer autoconhecimento. Nem sempre a gente vai se conectar, ter afinidade com todas as técnicas que estão ali. Mas, assim, se você assistir algum episódio e alguma coisa te tocou, né? Você teve vontade de fazer alguma técnica, vá atrás, vá buscar, né? Eu falo que esse insight, quando você é tocado de alguma forma, cara, é porque a sua alma, de alguma forma, gostou daquilo ali que ela ouviu, né? A gente está esse ano que Plutão entrou em Aquário, então a espiritualidade vai estar gritando mesmo aí para todo mundo, assim, acho que é um recurso que as pessoas vão acabar indo, buscar, sabe, Aline? Vão buscar, sair, né? Como, assim, a gente sempre fala, essas terapias, elas são integrativas e complementares, né? Não é substituir a medicina, mas eu acho que é importante as pessoas saberem que existe uma alternativa, Com certeza. né? É legal, a medicação é necessária em alguns casos, mas existe... E assim, cara, tem muitos episódios... o que eu acho legal, dos relatos das pessoas, né? Sim. Relatos de atendimentos, de cura. Então, assim, gente, existe. Tem um relato maravilhoso do episódio de cura prânica, Maravilhoso. que é sobre uma criança que teve meningite. Cara, é imperdível, tem que ver. Tem que ver. Tem a Aline também, a Aline Monteiro, Foi contando isso. um episódio também dela que ela se emocionou. E assim, mas a gente vai continuar postando várias coisas, né, nesse meio. E eu vou abrir meu Instagram porque uma coisa que eu percebo, assim, eu sou muito reservada. Você que me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa reservada. Mas uma coisa que eu percebo é que todo mundo que acessa o Instagram do Sense Divas ou vai lá o olhar YouTube, no seu, né?
vai lá tentar ser meu amigo e o meu é fechado. Então, assim, as pessoas têm curiosidade para saber o que a gente faz, como é que é a nossa vida. Então, eu vou Porque, na acabar verdade, abrindo meu Instagram. o que precisa ficar claro, e até para você que está aí assistindo, quando elas trazem esse tema da espiritualidade, a vida delas é movida por isso Sim, também. é Então, no pautada dia a nisso dia, também. isso serve de inspiração para todo Sim, mundo. sim. Porque o que o ser humano cada vez mais está buscando, e eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar para você que está ligado no Sense Divas podcast, é que a gente precisa se inspirar. Então, você tem aqui duas mulheres maravilhosas, duas profissionais incríveis. Três mulheres Mas maravilhosas. no caso do Sense Três Divas, profissionais e incríveis. se você tiver alguma dúvida, se você quiser entender um pouco mais, tem curiosidade, quer a indicação de um profissional, porque, atenção, tem muita gente que não é profissional, Sim, que não sim, entende sim. do assunto Tem e está aí muita se gente que não vendendo como gigante nas redes E que sociais fique e não claro é. uma coisa, Aline, a gente não ganha absolutamente nada com isso, inclusive nem as consultas, tá? É um A gente trabalho não ganha nada. colaborativo que acontece É. aqui. Então, tem dúvida? Quer saber um pouco mais? Puxa, que profissional. Elas estão aí nesse período para justamente auxiliar todo mundo. E aí, na volta, vai ter tanta coisa nova, tanta surpresa que eu já estou aqui, gente. E Aline, você falou Grau uma de coisa. ansiedade. Você falou uma coisa legal, e é isso mesmo, assim, a gente não só fala da espiritualidade, né, no podcast. Vocês vivem. A gente vive isso. Quantas gente vezes a vive. gente, por exemplo, sei lá, na data de Arcanjo Miguel, ou, né, a gente vive, eu faço vai minha lá pro filha con- viver também. a gente vai lá pro consultório, e a gente senta, a gente É. medita, a gente ora, a gente acende a velinha, então a gente... E o que é Sabe o legal... que eu tava isso fazendo mesmo. ontem? Ah. Ontem eu tava ouvindo o terço do padre Tiago Bartoli, que eu Ah, amo. eu adoro o terço dele. Maravilhoso. E eu ouvi Sabe de que ele já me 9 às mandou 10. mensagem, né? Já me mandou também, eu tenho Sensacional, né? testemunho. Ó, a gente já se encontrou na casa da É. Fê, um grupo de amigas para Só assistir pra- o terço. Pois é, então isso que eu quero dizer para vocês. Sigam inspirando, porque as pessoas estão precisando entender que vocês são pessoas normais, são mulheres, são mães, E são somos do profissionais bem. e são do bem. Quando a gente olha isso, porque a gente tem sempre aquela sensação de que quem mexe com a espiritualidade é alguém esquisito, né? É estranho. Ou alguém especial, não tem vida. E olha aqui, né? são duas lindas que se vestem muito bem, que gostam de sair, passear, viajar, estar com os amigos, mas tem esse caminho da espiritualidade. Então, primeiro, agradecer vocês por essa oportunidade, por estar trazendo para todo mundo um novo caminho de viver bem, com qualidade e feliz, no caminho isso da aí. prosperidade. A gente que tem que te agradecer por Obrigada. embarcar nesse desafio, nesse navio aí, que Navio não vai não, afundar. É foguete. Foguete não dá ré, isso aí. Não dá ré, é isso aí. Obrigada, Aline, por ter topado Obrigada, entrevistar a Aline, gente. te amo. Seguimos juntas. Obrigada. Tchau, E pra tchau, vocês, gente. obrigada por ter recebido Aguardem gente. a segunda temporada do Sense Divas Podcast. A gente que vai tá- voltar com bastante novidades. Isso aí. Tchau. Isso aí.